Oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Ao meu lado, sempre ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que é o grande comandante desse programa. Doutor, muito boa tarde. Um programa muito especial neste sábado. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança neste sábado, e um programa realmente assim para nós, Marcos, de muita honra, de muito orgulho. Eu creio que para a nossa cidade também e para a Universidade de Marília, que está recebendo professores ilustres, e realmente nós tivemos uma programação ontem, uma programação hoje dentro da universidade, e isso foi muito bom. E realmente hoje nós estamos aproveitando a visita desses nossos colegas professores para estar aqui, para falar com o telespectador e realmente abordar alguma coisa relacionada às nossas crianças, aos nossos filhos. E para falar aqui, hoje nós temos o nosso convidado, né? E aí nós temos o professor Dr. Ciro Bertoli, que é da Faculdade de Medicina de Taubaté. Nós temos uma professora que é extremamente de honra para a gente estar aqui, uma visita ilustre, já esteve no nosso programa, a professora doutora Dorina Barbieri, que é livre docente da Universidade de São Paulo, do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, e que visita a nossa cidade mais uma vez, trazendo aí toda a sua experiência médica, científica para nós da Universidade de Marília. E nós temos também uma pessoa assim muito querida que está chegando agora à nossa cidade, que é o Anderson Arruda. Ele é representante, ele é gerente distrital da Nestlé, enroscou, mas saiu. E está aqui dando todo o apoio para que esse evento dentro da Universidade de Marília fosse possível. Então, realmente nós começamos, Marcos, ontem à noite, uma programação que teve assim uma experiência para nós muito importante, que foi a gentil participação do nosso prefeito Vinícius Camarim, que entregou à professora doutora Dorina Barbieri o título de hóspede oficial do município. Uma cerimônia assim muito simples, mas que foi para nós muito importante. Então eu queria deixar assim de público, permita-me chamar do Vinícius, porque ele realmente é muito amigo, ex-cliente. Então, realmente a gente tem toda a liberdade com o Vinícius. Vinícius, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza e pela tua atenção com a professora doutora Dorina, com a Universidade de Marília e com a gente. E nessa reunião esteve o seu pai, o deputado federal Abelardo Camarim, e nós contamos com toda a família da universidade, o doutor Márcio, sua esposa, Fernanda, Márcia. E aí realmente foi uma reunião muito interessante e que nos agradou muito. Então nós vamos falar algumas coisas do que essas pessoas aqui vieram para dar aula, e é claro que a gente tem que dividir isso com a nossa população, porque é importante ver gente que sabe, portanto ouvir gente que tem experiência. E aqui está o doutor Ciro, que falou sobre a importância do leite materno, dos leites para as crianças. A doutora Dorina Barbieri falou sobre um assunto assim muito atual, que se discute, que se conversa sobre alergia alimentar. Então nós vamos conversar com essas três pessoas, o Anderson, a doutora Dorina e ainda o doutor Ciro, mas gostaríamos que, ver se é possível, a gente passar um minutinho, um filme muito interessante. Ainda não é possível. Então vamos para o segundo bloco, nós falamos disso. Mas será possível. E, então, nós vamos conversar com o Dr. Ciro, que está aqui mais próximo. Dr. Ciro, eu queria realmente te agradecer muito pela tua vinda a Marília. Eu sei que saí de lá do longínquo a Taubaté, né? E vir aqui dirigindo e tal.
E isso realmente ainda se perdeu no caminho, sabe? Porque Marília fica longe. Mas ele chegou ainda a tempo e com uma disposição de amigo e participou tudo com a gente. Nós realmente agradecemos muito, viu, Ciro, pela tua presença. E nós queríamos que você, assim, abordasse esse aspecto que você comentou muito bem sobre a importância do leite materno, o momento atual das fórmulas infantis, e desse para o telespectador uma noção, assim, realmente do que acontece hoje nesse mundo pediátrico da nutrição das crianças, né, Ciro? Então, eu também queria agradecer muito, estou extremamente honrado de participar do programa que vocês fizeram aqui na universidade, a simpatia com que nós somos recebidos aqui, né? E sempre o prazer de estar ao lado da professora Dorina Barbieri. Então, eu acho que nós, como pediatras, nós precisamos cada vez mais insistir na importância do aleitamento materno, não só do ponto de vista nutricional, como também do ponto de vista de imunidade das crianças, né? Uma das coisas que eu acho que ainda corre muito na prática médica diária é que o leite materno, às vezes, principalmente para as pessoas que mais necessitam, que são as pessoas de baixa renda, acreditar que o leite materno é fraco, né? O leite materno, na verdade, não existe essa possibilidade de ser fraco, em decorrência, às vezes, de confusões que pela digestibilidade, ou seja, pela maneira com que passa pelo trato digestório, a facilidade com que ele tem de absorção por ser espécie símile, né, humano, então às vezes confunde, né? E uma das coisas que a gente sempre insiste é a melhor maneira de avaliar se a quantidade de leite materno é suficiente ou não para seu filho é pesando semanalmente a criança, principalmente no primeiro mês de vida, onde você tem a maior instabilidade, maior insegurança da família, a novidade de um ser super assim, sensível a tudo, não é? E normalmente o que a gente vê, esses conceitos populares que efetivamente atrapalham muito, e muito, o aleitamento materno, né? Então eu queria deixar claro para a população que não existe leite materno fraco, mesmo em pacientes que têm um certo grau de desnutrição. Muito bem, Ciro. Realmente esse é um assunto, assim, nessa observação, realmente o recém-nascido, você está sentindo a experiência agora de um netinho de 20 dias, ver como a mãe às vezes toma lá, apanha, está doendo, não está doendo. Mas que esse tal de leite materno é bom e não há dúvida, e protege mesmo a criança, e a gente vai ficar falando isso, acho que a vida toda, para dizer assim, ó, vamos amamentar. E quando a gente consegue uma mãe que, olha, eu ouvi e vou amamentar, realmente acho que a missão está cumprida. Né, é verdade. Então vale a pena. Mas quando seu neto é mami dorme, né? Como é bom, né? Mami dorme. Que bom, né? Maravilhoso. Eu só tive filhos que mamavam, choravam de cólica, mamavam, choravam de... Então quando você tem um neto, mami dorme, é perfeito. A geração aperfeiçoada. Aperfeiçoada. Muito bom. Que ótimo, muito bom. Mas também nós temos, né, doutora Dorina, algumas situações em que o leite materno acaba não tendo, ou então a criança já tem mais de 6 meses, 1 ano e tal, e aí começa, às vezes, assim, outros leites, os leites artificiais, começam a alimentação, e aí a gente começa a correr alguns riscos, né? E um dos riscos, Marcos, é a alergia. E a doutora Dorina Barbieri veio aqui para falar sobre alergia alimentar. E também a doutora, a gente quer agradecer muito a presença dela aqui na universidade, mais uma vez, e que ela abordasse com o nosso telespectador, porque quando vem alguém da USP aqui, você sabe, né? Nós do interior a gente fica todo tirando o chapéu. Então, realmente a doutora falaria para a gente aí qual é o conceito de alergia, como é que a gente está atualmente encarando esse aspecto tão sério para as nossas crianças. Bom, boa tarde para todos. Eu estou muito contente de estar aqui em Marília, na companhia do Francisco, que eu conheço há tantos anos, na companhia do Ciro, que também nos conhecemos há muito tempo. E realmente o assunto é empolgante,
embora seja ainda um assunto polêmico. O problema da alergia alimentar digestiva, quando a criança ou adulto apresenta uma intolerância a algum tipo de alimento com manifestações digestivas, com vômito, diarreia, cólica. E esse fato ocorre porque o indivíduo ele é suscetível geneticamente de não tolerar aquele alimento. A manifestação mais frequente na criança é a diarreia. Pode ser uma diarreia aquosa ou uma colite alérgica que ocorre com sangramento também. A literatura mostra que essa problemática está aumentando muito, embora a gente não tenha dados assim exatos, mas parece que ao redor de 7 a 8% da população pediátrica apresenta qualquer tipo de alergia a qualquer tipo de alimento. Dos alimentos em pediatria, o maior responsável é o leite de vaca, embora uma porção de outros alimentos também tenham essa capacidade de provocar alergia. Então, para a criança é muito importante alguns alimentos como tomate, amendoim, ovo, que é altamente alergênico, carne de porco, peixe e outros, o fruto do mar também que dá muita reação alérgica. Então o pediatra tem que estar atento a isso e as mães também são as primeiras que vão ter que tomar cuidado de não oferecer para a criança esses alimentos que têm esse potencial alérgico se na família já houve um caso semelhante. Então ela deve prevenir o aparecimento, o surgimento precoce de alergia nesse seu filho se houver um antecedente familiar de alergia. Esse aspecto familiar é interessante, né, doutor? Porque realmente a gente tem que ter essa abordagem como médico sobre a família, sobre a mãe, porque às vezes mesmo a mãe amamentando ainda a criança pode ter alguma manifestação, né? Pode, porque o leite materno, embora seja um alimento de ouro para a criança, que tem uma série de benefícios, inclusive além desses fatores de aumentar a imunidade, ele tem fatores de crescimento, ele ajuda o intestino do bebezinho pequeno a crescer e crescer bem. Então, a gente deve sempre amparar a mãe, tentar convencer a mãe de dar um aleitamento materno exclusivo o maior tempo possível. Mas ela deve tomar alguns cuidados se a família tiver algum componente alérgico no que ela come, porque desses alimentos que têm potencial alergênico, alguns subprodutos do alimento passam para o leite e o nenê que vai ser amamentado por ela vai ingerir esses ingredientes como se ele estivesse comendo diretamente esse ingrediente nocivo. Também deve tomar cuidado de não ficar primeiro atento às reações da criança, se tiver diarreia, vômito, muita cólica, e avisar o pediatra desses sintomas. E ter uma dieta mais simplificada possível, assim, uma dieta que eu diria a moda antiga. O que a gente vê atualmente é que a mãe sai da maternidade, o primeiro passeio que faz é no restaurante indiano, comer uma comida tailandesa ou comer uma comida chinesa, japonesa, com ingredientes muito inadequados para a criança. Então, parte desses alimentos pode passar para o leite e ser prejudicial à criança. Então, aquelas recomendações das nossas avós, a minha recomendação que eu me comporto como avó, é a mulher ter uma dieta nutricionalmente boa, mas mais simplificada, evitando condimentos, evitando comidas exóticas e estando atenta para as reações do seu bebezinho. Todas essas orientações são assim importantes, eu tenho certeza que você, telespectador, usufrui disso, porque a gente quando tem o bebezinho e nós como profissionais orientamos, a gente até pede um cuidado com a alimentação, uma alimentação normal, uma alimentação sadia, mas se você tem uma história aí de alergia, de asma ou de outro filho alérgico, às vezes que deu muito trabalho, realmente aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado.
Mas dentro desse espírito tão científico que nós vivemos nesse final de semana na Universidade de Marília, as coisas acontecem sob patrocínio, as coisas acontecem assim porque as empresas também enxergam a necessidade de promover as atividades científicas. E a Nestlé é uma empresa que tem visto a nossa cidade, eu diria nem só a universidade, mas a nossa cidade de Marília e até a região, com muito bons olhos e tem favorecido, tem facilitado que esses eventos científicos acontecem ou possam acontecer. E nós fizemos questão de trazer aqui o Anderson Arruda, que é gerente distrital da Nestlé, e ele que trabalha com nutrição infantil, ele que trabalha com os pediatras, pediatras que recebem de maneira assim absoluta o apoio desta empresa tão conceituada e que tanto investe, que de uma maneira tão científica trabalha com os produtos, com as fórmulas infantis, e ele está aqui em Marília. Então a gente pediu para que realmente ele estivesse aqui, para que primeiro nós pudéssemos expressar a ele um muito obrigado pelo carinho da Nestlé e agora dele, e ele está substituindo uma pessoa que foi muito gentil com a cidade de Marília, que é o senhor Carlos Godoy. Então, Anderson, olha, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado pela tua participação e nos apoiar. E assim, dentro desse contexto científico, assim, é bom às vezes o telespectador ver, mas qual é a ótica de um empresário, de uma empresa com essas situações que esses pediatras dão tanto trabalho, ou que as crianças precisam de tanta atenção? Sim. Bom, eu agradeço muito, Dr. Francisco, pelo convite, praticamente uma convocação de estar aqui, e agradeço também o Dr. Ciro, a doutora Dorina, pelo privilégio da companhia. A gente que trabalha nessa área de nutrição infantil se sente honrado e prestigiado também de ter essas pessoas por perto, porque por mais que a gente trabalhe também com nutrição infantil dentro de outras linhas de produto, essa linha é uma linha muito sensível, que requer muito cuidado, e a pergunta do Dr. Francisco ela é muito boa nesse sentido. Qual é a visão e qual é a postura de uma empresa ao trabalhar num segmento que requer tantos cuidados? Nós somos uma empresa que tem mais de 140 anos no mundo, mais de 90 anos no Brasil, e uma empresa só mantém uma trajetória como essa se ela tiver valores muito fortes. E o nosso compromisso com a sociedade é de promover a sociedade, nutrição, saúde e bem-estar. Quando a gente fala do lactente, do pequenininho que acabou de nascer, é indiscutível de que a melhor alternativa para que ele tenha essa nutrição, saúde e bem-estar é o leite materno. Então, uma das primeiras bandeiras que a Nestlé encampa na área da ciência, trabalhando junto à pediatria, junto aos médicos, é preservar e defender o aleitamento materno em todas as situações. Infelizmente, a gente ainda não tem uma estatística de uma adesão à amamentação tão boa quanto poderia ser aqui no Brasil. Então, em todos os momentos, a gente faz questão de valorizar. Em outras situações, por algumas questões de saúde, por algumas questões familiares, em algumas particularidades, é necessário que a criança tenha alimentação complementada por um outro produto. E aí o nosso próximo passo é investir em ciência, investir em pesquisa, para que a criança que por acaso ou por algum motivo não pôde ter a amamentação, ela tenha um produto que atenda nutricionalmente todas as suas necessidades e que possa ajudar a essa criança também ter um futuro muito saudável. Então, nosso compromisso também com a pediatria, principalmente com a área acadêmica, o nosso apoio às pesquisas e também para difundir o conhecimento científico a respeito de algumas alternativas de nutrição, é parte do nosso compromisso social também. Defender o aleitamento materno e, em seguida, promover a difusão de todo o conhecimento científico que possa promover a essa criança um crescimento adequado e uma qualidade de vida no futuro. Então, para a gente é um privilégio fazer parte dessa história. Nós nos sentimos honrados em ter os pediatras como nossos amigos em muitos momentos, porque eles nos recebem em suas casas, em seus consultórios, né, que é a extensão da casa deles, que eles passam a maior parte do tempo, nos dão atenção e a gente traz o que há de mais avançado em termos de pesquisa com relação à nutrição infantil. Esse é o compromisso da Nestlé com o desenvolvimento da população e também contribuindo com a saúde de todos. Muito obrigado, Dr. Francisco.
Olha, eu quem agradeço. Se você recordar nossos programas anteriores, eu acho que o Anderson, ele fala mais que o Godoy, mais que o Robson, mais que o Sato. O Sato, pode colocar todos. Pode colocar, que o rapaz... E olha que o Robson, com aquele jeito carioca dele, esperto, tal, conversar bem, mas não chega não, viu? O homem é bom de oratório, hein? E ó, doutor, é bom ele não vir muito, vem às vezes, tá? Porque senão a gente Eles são parceiros assim à distância, mas a gente pode perder espaço. Bom, né? O cara fala demais. Vamos pro intervalo, a gente vai discutir isso no intervalo. Rapidinho a gente volta, não sai daí não, com o Mundo da Criança especial deste sábado. Até já.